Perguntas que Jesus fez. Jesus fez mais de 130 perguntas no ministério dele, enquanto ele estava por aqui. E todas as perguntas não eram perguntas retóricas, eram perguntas impactantes. Perguntas que faziam com que as pessoas refletissem sobre o seu estilo de vida, sobre como estavam vivendo e começassem a tomar novas posturas. Você já imaginou você receber uma pergunta dessa que te revira do avesso? Jesus fez muitas dessas perguntas para pessoas que ficaram, sem saber o que responder. Eu quero convidar você, nas próximas 5 semanas, a gente ver 5 perguntas que Jesus fez e ver qual é o impacto dessas perguntas teve na vida das pessoas e o impacto que essas perguntas tiveram pode ter na nossa vida. Ok? Então vamos lá. Hoje, a primeira pergunta é: você crê que eu sou capaz? Se eu fizer essa pergunta para você, você crê que eu sou capaz? Você vai perguntar? Capaz de quê? Houve um contexto em que Jesus fez essa pergunta para uma pessoa. Se Jesus perguntasse para você hoje, você crê que eu sou capaz? Você responderia sim ou não? Certeza? Tem certeza? E se ele dissesse para você assim: você crê que eu sou capaz de mudar o seu coração para você perdoar aquela pessoa? Você crê que eu sou capaz de colocar misericórdia no seu coração para você reconciliar? Você crê que eu sou capaz? Quando a gente começa a funilar, a coisa vai ficando mais difícil, né? Você crê que Jesus é capaz? Isso tem a ver com o íntimo da nossa fé. Você crê que eu sou capaz? Então, o texto em que ele faz essa pergunta é esse daqui, ó. Mateus capítulo 9, de 27 a 34. Ele diz assim: saindo Jesus dali, 2 cegos o seguiam, clamando: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Entrando ele em casa, os cegos se aproximaram e ele lhes perguntou: vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Eles responderam: sim, Senhor. E ele, tocando nos olhos deles, disse: que lhe seja feito segundo a fé que vocês têm. E a visão deles foi restaurada. Então, Jesus os advertiu severamente: cuide para que ninguém saiba disso. Eles, porém, saíram e espalharam a notícia por toda aquela região. Enquanto eles se retiravam, foi levado a Jesus um homem demoninhado, que não podia falar. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. A multidão ficou admirada e disse: nunca se viu nada parecido em Israel. Mas os fariseus diziam: é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa demônios. Esse texto tem umas curiosidades muito interessantes. E ele faz a gente refletir muito sobre algumas questões. E eu quero caminhar com você por partes, aonde diz o seguinte: saindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram, clamando: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Essa é a primeira vez que essa expressão, Filho de Davi, é usada nos evangelhos. E essa expressão, Filho de Davi, é porque as pessoas entendiam que, através das profecias do Primeiro Testamento, que o Messias, o libertador de Israel, viria sendo descendente de Davi. Seriam descendentes de Davi, filhos de Davi. Então, quando chama ele de filho de Davi, é porque os cegos estavam olhando para ele, dizendo: você é o Messias. É como se estivesse gritando: Messias, Messias, tem misericórdia de mim. Salvador, Salvador, tem misericórdia de mim. Esses caras tinham um entendimento que talvez as outras pessoas não tinham. Eles viram alguma coisa, mesmo sendo cegos, que as pessoas não viam. E mesmo ele chamando Jesus sobre o que Jesus era, Jesus não o atende. Jesus não os atende. Isso é interessante. Mas no começo desse capítulo 9, você percebe que o autor diz que Jesus foi para a sua terra, para a sua casa. Então, quando fala que eles estavam indo para essa região, Jesus estava indo para a região dele, da casa
dele, aonde ele morava, aonde ele cresceu. Aonde ele cresceu. Você sabe que dentro da nossa família a gente não tem muito crédito, né? Jesus foi para um ambiente hostil, cara. Em alguns momentos do Evangelho, você percebe que Jesus fala assim, ele não fez tantos milagres ali por causa da fé do povo. Porque o pessoal fala assim, mas esse aqui não é filho de José, filho de Maria, carpinteiro? Conhece esse cara? Às vezes a visão que a gente tem de Jesus atrapalha a gente enxergar quem Jesus de fato é. E esse foi um grande problema que eles tiveram que enfrentar. Sabe, eu preciso que você vá lá fora, conecte e faça assim com o tablet. Aí ele vai atualizar. Enquanto ele não fizer isso, ele não vai atualizar. Vai me deixar na mão. Então, saindo dali, 2 cegos o seguiram, clamando, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. O texto segue e diz assim, entrando ele em casa, que casa? Na casa dele. Jesus estava em casa. Jesus tinha casa. Mas ele não falou lá que as raposas têm, né, e as cobras têm, mas o Filho do Homem não tem onde recostar a cabeça? Não é que ele não tinha casa. Aquilo lá é um outro sentido. Jesus estava em casa. E quando você vai para casa, não sei se você nasceu aqui, em Campinas. Não sei se você mora hoje longe dos seus pais. Mas eu, quando vou para o Rio, para a casa da minha mãe, eu quero descansar. Eu tenho amigos muito queridos que às vezes até me ouvem e me veem no Face. E sempre dizem lá, saudade de você. Porque faz anos que eu não os vejo. Porque quando eu vou para a casa da minha mãe, eu entro e só saio para levar ela em algum lugar. Fora isso, eu fico dentro de casa, eu vou descansar. Eu quero descansar e às vezes eu não tenho ânimo para ver ninguém, apesar de eu amar meus amigos. Eu acredito que Jesus estava nessa pegada quando ele vai para lá. Ele já tinha passado por um monte de situação. Fala, cara, eu preciso de um descanso, cara, eu quero ir para casa. Você já sentiu com vontade de ir para casa? Cansado, sobrecarregado. E Jesus, quando está indo para casa, mais uma demanda. Ele já tinha passado, ter chamado pessoas, pregado por pessoas, curado pessoas, paralíticos voltaram a andar. Ele tinha feito um monte de coisa, estava se doando um monte. E ele chega nesse momento, quando ele está indo para casa, 2 cegos começam a gritar. Filho de Davi, tem misericórdia de mim, filho de Davi. Jesus dá de ombro, cara. Jesus ignora. Jesus vai andando. Nessa que Jesus vai andando, os caras vão tateando, eles são cegos. Como é que esses caras conseguiram chegar na casa de Jesus? Eles vão tateando e chegam na casa de Jesus. E é interessante que o texto diz que Jesus chega para eles e fala, vocês acreditam que eu sou capaz? Eles falam, sim, nós acreditamos que você é capaz. Então seja feita conforme a fé que vocês têm. Quando você lê esse texto, você fala assim, eu preciso ter muita fé. Se eu tiver pouca fé, vai ser feito conforme a minha fé, aí eu estou frito. Porque se eu não tiver fé, como é que a coisa vai fluir? Jesus estava numa situação onde ele não tinha muito crédito, onde as pessoas já olhavam para ele e falavam, filho do carpinteiro, não dava muito crédito para ele. Cansado, vem esses caras, ele diz isso para eles. Só que quando você lê, você fala, eu tenho que ter muita fé. Só que o propósito desse texto não é dizer que a sua fé tem que ser grande, tem que ser pequena. Quando ele diz, seja feito conforme a sua fé, seja feita conforme a fé que você tem, seja feita de acordo com a fé que você tem, não com a quantidade da fé que você tem. Você crê que eu sou capaz? Então você crê que eu tenho poder sobre as doenças? Sim, eu creio. Então, seja feito conforme você crê. Percebe? Eles creram que Jesus tinha a capacidade. E o que é fé, então, quando eu olho para isso? Fé não é força do pensamento positivo. Eles não estavam sendo perguntados se vocês creem que vai dar certo. Muitas vezes a gente vai para uma circunstância, para uma situação, e a gente fala assim, a fé faz com que você, a fé que você entende, faz com que você, não, mas eu orei bastante, vai dar certo. Fé não é certeza de que o resultado vai ser aquilo que você espera.
E muitas vezes a gente se frustra e fala, mas eu orei tanto, tive tanta fé e não aconteceu. Já aconteceu isso com você? Eu tive fé, mas não aconteceu. Isso não é fé, isso é força do pensamento positivo, isso não é fé. Fé fica exemplificado aqui. É crer que Jesus tem o poder de fazer tudo aquilo que Ele disse que pode. Isso é fé. Se Ele vai fazer o que Ele disse que pode ou não vai fazer o que Ele disse que pode, isso é problema dele. A minha função é pedir. Eu tenho fé. Eu creio que você é capaz. Se você vai fazer ou não, isso é problema seu. Mas eu creio. Como é que está a sua fé? Está mais para eu creio que aquilo vai dar certo, ou eu creio que Jesus tem o poder de fazer aquilo que Ele quer fazer? Porque isso está ligado à tua frustração. Está diretamente ligado à tua frustração. Fé é crer no poder, no caráter e na palavra de Deus. Isso é fé. Quando Jesus fala, se a sua fé fosse do tamanho de um grão de mostarda, ele está usando uma analogia. Fé não é questão de tamanho. Você vê isso representado quando Jesus vai curar o servo do centurião. Quando ele fala, eu também sou homem sob autoridade, eu dou uma ordem e acontece. Então, se você der uma ordem, vai acontecer. Eu entendo como é que funciona. Jesus fala para ele o quê? Jamais vi tamanha fé em Israel. Não é uma questão de tamanho, é uma questão de entender quem tem poder para fazer e quem obedece. Esses cegos entenderam. Você crê que eu sou capaz? Sim, a gente crê que você é capaz. Agora, se você vai fazer ou não vai fazer, é outro problema. A fé deles não estava pautada, a fé deles estava pautada na crença de que Jesus tinha poder para fazer as coisas. E não simplesmente vai dar certo. Pensar positivo. Isso às vezes detona você. Porque se você ficar nessa de pensar positivo, você além de você se frustrar, você se torna o culpado. Você já ouviu isso em algumas igrejas? Não deu certo? Você não teve fé, irmão. Você não teve fé suficiente. E às vezes usam esse texto. Seja feito conforme a sua fé. Se você tem grande fé, vai ser feito grande. Se você tem pequena fé, vai ser feito pequeno. Não se trata disso. E isso machuca o nosso coração. Porque a gente se torna o nosso salvador. Se eu tiver muita fé, tudo vai acontecer. Então a responsabilidade é toda minha. No Evangelho de Jesus, a responsabilidade é dele e não nossa. E me encanta a ideia de imaginar, isso não está no texto, mas me encanta a ideia de que quando esses caras foram curados da cegueira, a primeira coisa que eles viram foi o rosto de Jesus. Eu não sei se eles eram cegos de nascença, eu não prestei atenção no texto para saber se ele era cego de nascença, mas você imagina a primeira coisa que o cara vê, depois de anos ou de nascença, o rosto de Jesus, e não a mão. E não a mão. O que eu quero te mostrar com essa analogia? A bênção de Jesus vem para a sua vida para que você continue focado nele, e não focado no que ele pode te dar. Focado nele e não no que ele pode te dar. E aí vem uma das coisas mais difíceis de entender para mim nesse texto, que é, Jesus cura o cego, mano, e fala assim, não deixa ninguém saber, tá? E Jesus não fala brincando, não fala com ironia, ele fala asperamente, grosseiramente. A palavra no original, ele é ríspido, ele fala, não conte para ninguém. Está entendendo? Igual o Capitão Nascimento. Você está me entendendo? Ele fala, não conta para ninguém. Beleza. A primeira coisa que os caras fazem é o quê? Espalha para todo mundo. Cara, no caso, tem um caso de um mudo que eu acho que Jesus estava de brincadeira, estava de sacanagem com o cara. Porque Jesus cura o mudo e fala assim, não conta para ninguém. Mano, o cara era mudo. Como não conta? Aí eu acho que Jesus tinha senso de humor. Aqui não. Aqui eu acho que Jesus está advertindo de uma coisa séria. Ele fala, cuide para que ninguém saiba disso. Mas os caras saíram e contaram um monte para todo mundo. E aí eu comecei a raciocinar, por que isso? Eu não consegui encontrar referências bíblicas que me apoiassem em outra linha que senão essa. Porque eu comecei a pensar assim, é extremamente difícil obedecer a Jesus quando sua ordem vai ao encontro daquilo que é legítimo e justo para nós. Quando Jesus fala uma coisa, não faça, e você fala, não, cara, eu preciso contar.
Vai ser bom para todo mundo, vai ser legal, eu tenho que fazer. Você se torna mais sábio do que Jesus, e aí você desobedece. Mas lá em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, um livro do profeta do Primeiro Testamento, ele fala assim, em determinado momento, obedecer é melhor do que sacrificar. A obediência para Deus é muito importante, mesmo que você não entenda. O desafio da obediência se torna cada vez mais complicado à medida que tentamos tomar as rédeas e fazer o bem segundo o nosso próprio entendimento. E aí nós devemos tomar cuidado com o que chamamos de serviço a Deus. Porque você pode estar fazendo um serviço a Deus que Ele não pediu ou pediu para que você não fizesse. Nós devemos tomar cuidado com o serviço a Deus que não é feito segundo as orientações que Ele deu. Na verdade, você está fazendo para você, talvez até para aparecer. O serviço feito de maneira contrária ao que Ele determinou não é aprovado. Fazer o que Ele não falou para fazer não é legal. Mas Jesus, 2 mais 2 são 4, está aqui. Você quer ver um exemplo disso? Quando Paulo se converte, o apóstolo Paulo, ele vem para Jerusalém, todo mundo fica com medo dele, ele começa a pregar. Só que antes ele era perseguidor e agora ele é cristão. Ele começa a pregar. Quando ele começa a pregar, começa um furdunço, o pessoal não sabia em quem acreditar. Aí os apóstolos falam assim, Paulo, nós vamos te mandar embora. Está criando mais confusão do que ajudando. Aí ele vai e vai orar. E Deus fala assim, Paulo, você tem que ir embora. Aí ele fala assim, não, cara, você não está entendendo, Deus. Eu sou bom para isso, cara. Eu tenho um testemunho, eu tenho conhecimento. Eu vou falar, eles vão entender. E Deus fala, Paulo, eu quero que você vá para o deserto, vaza daqui. Mas Paulo entendia, achava que ele tinha... Ele passou 13 anos no deserto até voltar e aí se tornar o homem que a gente conhece e vê nas linhas da Bíblia. Essa pergunta de Jesus ecoa, né? Você acredita que eu sou capaz? E aí eu pergunto para você, você acredita que eu sou capaz... O que ele estava perguntando? Você acredita que eu sou capaz de fazer você voltar a enxergar? Não era essa a pergunta para eles? Eu quero estender essa pergunta um pouquinho para você. Você acredita que eu sou... E aí você vai refletir. Você acredita que eu sou capaz de fazer voltar a enxergar a beleza de Deus na sua vida e a beleza da vida? Você acredita que Deus é capaz, Jesus é capaz de fazer você voltar a enxergar a beleza de ter relacionamentos próximos e sadios depois de ter um coração machucado? Você acredita que Jesus é capaz de fazer você voltar a enxergar o que Deus está fazendo na sua vida e ao seu redor, ao invés de ficar olhando só para o seu próprio umbigo? Você acredita que Deus é capaz de fazer você voltar a enxergar quem é você de fato, de verdade? Que você não é aquilo que as pessoas dizem que você é aquilo que Deus entende de fato que você é? Você acredita que eu sou capaz de fazer você voltar a enxergar que o foco da sua vida não é ter sucesso, que o foco da sua vida não é ser bem-sucedido, ganhar dinheiro e sim se tornar mais parecido com Jesus? Você acredita que Ele é capaz de fazer você voltar a enxergar? Que essa deve ser a prioridade da sua vida? Que a partir disso o seu casamento melhora, a partir disso o seu relacionamento com o trabalho melhora, a partir disso o seu relacionamento como pai, como tio, como avô, como padrinho melhora? Porque você está se tornando cada vez mais parecido com Jesus. Você acredita que Ele é capaz de fazer você voltar a enxergar isso? Você acredita que Ele é capaz de fazer você voltar a enxergar que ser humilde é uma coisa boa? Mesmo que todo mundo diga que o humilde é pisado? Você acredita que eu sou capaz de fazer você voltar a enxergar que eu curo as feridas causadas pela igreja e causadas com a igreja? Essa é uma pergunta que ecoa, que Ele fez para o cego e a gente expande para nós. Você acredita que eu sou capaz? Não eu, Jesus. O texto continua. Enquanto eles se retiravam, foi levado a Jesus um homem endemoniado, que não podia falar. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. A multidão ficou admirada e disse, nunca se viu nada parecido em Israel. Mas os fariseus diziam, é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios.
Eu trouxe esse complemento do texto porque, num ponto do texto, ele cura a visão de algumas pessoas, dos dois cegos. No outro ponto do texto, ele cura a fala de uma pessoa. E aí essa pergunta ecoa no sentido de que você acredita que eu sou capaz de fazer você voltar a falar? Você acredita que eu sou capaz de fazer você voltar a falar coisas boas e não só ficar vomitando as amarguras que te machucaram? Eu quero que você pense nisso. Você acredita que eu sou capaz de fazer voltar a falar no sentido de compartilhar coisas que promovem alegria? Ter palavras saudáveis para as pessoas? Você acredita que eu sou capaz de fazer você voltar a falar como Deus é bom e como sua vida tem caminhado nos cuidados de Deus? E não só ficar reparando como Deus é bom na vida dos outros? Você acredita que eu sou capaz de fazer você voltar a falar palavras de perdão e reconciliação? Que eu sou capaz de fazer você chegar numa posição de confronto e conversar com aquela pessoa abertamente, com o coração limpo, e dizer que você foi magoado, que você foi machucado, que você precisa liberar perdão? Você acredita que eu sou capaz de fazer você voltar a falar pedidos de perdão? Olha, me perdoe, eu machuquei você, eu fui grosso, eu fui rude, eu percebi que isso te feriu. Você acredita nisso? Isso é algo que você tem que refletir. E aí, finalizando, Jesus estava fazendo muitas coisas ao longo desse capítulo, ao longo do capítulo 8 e do capítulo 9 que a gente está. E Ele está fazendo várias coisas ao nosso redor, fazendo na minha e na sua vida. Assim como as pessoas do texto, nós temos uma escolha. E a escolha que você precisa tomar é se você vai ser como a multidão ou como os fariseus. Porque a multidão, quando vendo do que Jesus estava fazendo, ela fica o quê? Admirada, celebra, numa atitude de admiração, de esperança. Deus está fazendo, Deus está fazendo. Mas agora uma pessoa amargurada, que não está em sintonia com Deus, tem a postura dos fariseus. E começa o quê? Ele está fazendo isso porque é do capeta. Está expulsando demônio por causa do demônio. Ou seja, é uma visão de ressentimento, de inveja, que nada anda, que nada muda. Deus está ali fazendo. Mas a pessoa começa a olhar para o que Deus está fazendo e não vê Deus fazendo. Às vezes a gente tem essa postura. Ou você pode ter a seguinte postura: olhar para o que Deus está fazendo, olhar ao teu redor, perceber, pedir a Deus olhos bons, que te dê olhos bons, e você comece a enxergar e perceber o que Deus tem feito de bom na sua vida e na vida das pessoas. Você está aqui hoje. Você acha que você veio aqui por acaso? A palavra de Deus diz: ninguém pode vir a mim se o Pai não atrair para mim. Se você veio aqui hoje é porque Jesus te atraiu, porque Ele está movendo a tua vida. É porque Ele está andando, Ele está fazendo, Ele está caminhando. Se você teve sentimentos essa semana, se você veio semana passada, você viu a mensagem, você ficou pensando nela durante a semana, Deus está trabalhando na sua vida. Deus está... Que visão você vai ter disso? De fariseu? Uma visão da multidão, uma visão de esperança e de admiração. Eu desafio você a ter uma visão de esperança e admiração. Você crê que Ele é capaz? Que a resposta no seu coração seja sim. Vamos orar? Jesus querido, nós agradecemos do fundo do coração o Senhor levantar questões para pensarmos, para refletirmos, para analisarmos. Ajuda a gente a ter olhos bons, a olhar de forma criativa para a nossa vida, a olhar o que o Senhor tem feito, a olhar e perceber o seu toque, a olhar e perceber que o Senhor tem cuidado de nós, porque o Senhor começou a boa obra e é fiel e justo para terminar, que o Senhor não desistirá de nós. Muito obrigado, Jesus. Que essa verdade entre no nosso coração e que possamos caminhar dia a dia, crendo que o Senhor tem cuidado de nós. Que o Senhor tem cuidado de nós. Porque Tu, Senhor, é tudo que temos. O nosso futuro está em Tuas mãos. Tu diriges a nossa vida. Nós Te agradecemos em nome de Jesus.
Amém.